Olá, meninos! Nessa aula a gente inicia mais um tema sobre origem da vida e a gente vai falar sobre algumas hipóteses que surgiram ao longo do tempo. Vamos lá então. Bom, então vamos falar de cada uma das teorias. A primeira teoria que a gente vai estudar é a teoria da abiogênese, também chamada de geração espontânea. O que essa teoria dizia? Dizia que a vida ela surgia de matéria inanimada, de uma matéria bruta, de um material, de um ser que não era vivo. Então, eu coloquei um exemplo aqui embaixo, ó. Os sapos sempre saem de lagoas cheias de lama. Então, lagoa mais lama é igual a sapo. Ou seja, a teoria da biogênese, nesse exemplo aqui que eu acabei de mostrar para vocês, esse sapo, que é um ser vivo, que é uma vida, ele surgia da lama, do nada. Aqui embaixo eu coloquei outro exemplo. O rapaz fala: Cara, meu pai me ensinou uma receita para criar rato. E a moça falou: Receita? Como assim? E ele: Ué, é só deixar minhas roupas sujas no canto do meu quarto com farelo de pão e outras coisas que deixo cair no chão. E ela disse: Só isso? Sem reprodução? Por quê? Porque nesse caso aqui, nesse exemplo, esses ratos aqui de que ele está falando, eles surgem do nada, de acordo com a teoria da biogênese. É só deixar a roupa no canto, uma roupa suja, e o rato, ele surgia dali. Ou seja, o rato, que é um ser vivo, ele surgia de uma matéria bruta, uma matéria inanimada, né? Como é o caso de uma camisa. Agora, já a teoria da biogênese, a vida ela surge de uma vida pré-existente. Nesse exemplo aqui, nesse caso da biogênese, o rato ele vai surgir de um outro rato pela reprodução, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Resumindo, teoria da abiogênese ou geração espontânea, os seres vivos surgem de matérias brutas, inanimadas, ou seja, de seres que não são vivos. Só que nesse caso da biogênese aqui, o povo da época, eles diziam que além de ter a matéria inanimada, né, de um material qualquer, tinha que ter um princípio ativo, ou eles falavam que era uma força vital, que no caso seria o ar. Então, o ar seria como se fosse um princípio ativo que criava uma mágica ali naquele momento e aí surgia a vida. No caso da biogênese, a gente precisaria, no caso de reprodução, de um ser vivo pré-existente, ok? Pessoal, aí o que aconteceu? Tinha, na verdade, uma briga entre as pessoas que acreditavam na abiogênese e as pessoas que acreditavam na biogênese. E aí surgiu uma pessoa, né, chamado de Francesco Redi, que dizia mais ou menos assim: Nossa, pessoal, essa teoria da abiogênese aí é um absurdo. Como é que uma vida vai surgir do nada, né, de uma matéria inanimada? Eu vou provar que isso não faz nenhum sentido. E aí ele fez um experimento. Ele pegou, ele pegou potes e colocou pedaços de carne nesses potes. E aí, vamos dar esse experimento. O primeiro pote aqui, o primeiro frasco, ele estava aberto e o segundo frasco, o segundo pote estava fechado. Ele colocou uma rolha aqui e fechou o pote. No primeiro pote, no primeiro frasco, né, que estava aberto, a gente pode perceber que as moscas pousavam nessa carne e depois de um tempo surgiam larvas nessa carne. No pote fechado não surgia nada. E aí as pessoas que protegiam a teoria da abiogênese diziam o seguinte: Ah, Francisco Red, você está errado porque você não deixou entrar a força vital.
porque só tem vida se tiver a força vital, que no caso da época eles diziam que era o ar, né? Então, Francisco Redi pensou o seguinte: bom, vou fazer um experimento aqui, mas vou deixar entrar essa tal força vital que as pessoas tanto falam. Então, vou mudar o meu experimento. Então, o que que ele fez? Ele pegou o mesmo pedaço de carne, colocou num frasco, só que dessa vez ele não tampou completamente. Ele colocou uma gaze, né, que é cheio de buraquinhos, e aí com isso, essa força vital, né, entre aspas, que as pessoas tanto falavam, que era o ar entrava normalmente nesse pote. Só que aí as moscas não conseguiam pousar nessa carne. Ou seja, ele realmente conseguiu provar que as larvas não iam surgir dessa carne do nada aqui, que precisaria né, das moscas entrarem nesse frasco e pousar na carne para poder surgir alguma larva, né, alguma espécie de vida aqui. Tranquilo? Então aqui eu coloquei do lado aqui que teve uma contestação. As pessoas da abiogênese diziam: ué, mas o pote está tampado, cadê a força vital? Né? O ar não está entrando, que era esse segundo exemplo aqui. E aí ele fez o terceiro experimento e tampou o pote com uma gás e deixou o ar entrar. E aí ele conseguiu provar que a vida surge de outra vida, né? Nesse caso aqui, as larvas, elas surgiam de moscas, de acordo com a teoria da biogênese. Então, o Francisco Redi, ele defendia a teoria da biogênese, ok? E aí, pessoal, depois desse período, depois que o Redi fez o experimento para tentar falar sobre a teoria da biogênese, um cara chamado de Nedan, ele tentou novamente falar sobre a teoria da abiogênese fazendo um experimento. E nessa época, o microscópio ele já tinha surgido, né? E aí, como é que ele fez esse experimento? Ele pegou um frasco e colocou um caldo nutritivo, um caldo de carne. E ele ferveu esse caldo. Na verdade, ele nem chegou a ferver tanto. Ele ferveu, deu uma aquecida nesse caldo e colocou uma rolha de cortiça para poder tampar. Deixou esfriar e aí, depois de um tempo, ele percebeu que existiam vários micro-organismos nesse caldo de carne. E ele dizia o seguinte: olha, eu estou mostrando para vocês que realmente o que é verdade, a teoria que importa é a da abiogênese, porque os micro-organismos, esses seres vivos, eles vieram do caldo de carne, provando essa teoria. Aí veio um outro cara chamado de Spallanzani e falou o seguinte: olha, Nedan, você está completamente errado, isso não existe. Eu vou fazer um experimento melhor do que o seu e provar que você está errado, que não existe essa hipótese que os micro-organismos vieram do caldo de carne e eu vou te provar isso. E aí ele pegou um frasco, reproduziu o mesmo experimento com algumas diferenças. Ele pegou o frasco, colocou um caldo nutritivo, só que dessa vez ele ferveu bastante, esterilizando completamente esse caldo de carne. E ao invés de ele colocar uma rolha de cortiça, né, porque na verdade, se coloca a rolha de cortiça, pode estar entrando um pouco de ar. E aí ele foi mais esperto, ele derreteu esse vidro, ele selou completamente. E aí depois de um tempo ele conseguiu provar que não surgiu nenhum micro-organismo, porque ele foi muito mais esperto. Ele ferveu totalmente e derreteu o vidro para não deixar entrar o ar. E aí o Nedan, né, se achando mais esperto que o Spallanzani, falou o seguinte: ó, Spallanzani, você fez o experimento até que foi legal, só que você não deixou entrar a força vital, que era o ar, né, que era essencial para surgir a vida. E aí no final ele quebrou o vidro e aí os micro-organismos surgiram, porque na verdade
o micro-organismo estava no ar. E aí o tempo todo surgiam essas brigas e tudo mais, até que surgiu um outro cara que eu vou mostrar para vocês agora. Depois daquela discussão de Nedan e Spallanzani, né, o Nedan falou que o micro-organismo ia vir do caldo nutritivo e o Spallanzani tentou provar o contrário. O Louis Pasteur ele fez um experimento tão bom que conseguiu derrubar a teoria da biogênese. Então, como que ele fez? Ele pegou um frasco, tentou reproduzir mais ou menos o que o Nedan Spallanzani fez, só que ele foi muito mais inteligente. Ele pegou um frasco, colocou um caldo nutritivo e aí tampou esse frasco com a parte do vidro era meio torta. Ele chamava isso de pescoço de cisne, porque era torto aqui em cima. Só que isso tinha um motivo, pessoal. Quando esse caldo foi fervido e depois ele deixou esfriar, o que que acontece? Quando a gente ferve alguma coisa, o vapor de água ele começa a subir. Então, nesse caso, o vapor subiu e aí aqui nesse bico, aqui nessa curvatura, a gente conseguia ver gotículas de água. E qual que é a importância dessa gotícula de água na curva, né? Essas gotículas funcionavam como se fosse um filtro, ou seja, o ar conseguia entrar, só que os micro-organismos não conseguiam entrar. Por que que isso era importante? Para o pessoal da abiogênese não questionar, não falar assim, ah, você fez experimento, mas não deixou entrar a força vital, né? Então, o Louis Pasteur, ele pensou o seguinte, para o pessoal da biogênese não questionar, não falar que eu não deixei entrar a força vital, eu vou fazer uma curvatura nesse frasco e com essa gotícula de água o ar consegue entrar, que era, entre aspas, a força vital. Só que o micro-organismo não conseguia entrar. E aí ele conseguiu provar que os micro-organismos não surgiam do nada desse caldo nutritivo. Na verdade, esses micro-organismos os seres vivos surgiam de outros já pré-existentes. Então, ele conseguiu derrubar a teoria da biogênese, só que ele conseguiu resolver esse problema, só que ao mesmo tempo surgiu outro. Bom, se todos os seres vivos vêm de um já pré-existente, né? Então, de onde veio o primeiro ser vivo? E aí a gente tem outras hipóteses. A primeira teoria que a gente pode citar que fala da origem do primeiro ser vivo é a hipótese ou teoria da panspermia, em que diz que a vida veio de outro planeta. Então, é como se seres primitivos ou bactérias pudessem chegar até a Terra através de meteoritos. Só que essa hipótese não é aceita porque vamos imaginar como que um ser unicelular vai grudar no meteorito, vai chegar até a Terra através de uma pancada, vamos dizer assim, e esse ser vivo vai continuar vivo. Né? Ela pode ser até resistente, mas isso é totalmente inviável. Então, essa teoria não é aceita atualmente. Então, panspermia, a vida veio de outro planeta. A próxima hipótese ou teoria que a gente tem é a teoria do criacionismo, onde um ser superior ou sobrenatural fez todas as coisas, todos os seres vivos, e junto com essa teoria vem a corrente do fixismo, em que as espécies não evoluem. Isso quer dizer que, se a borboleta ela tem essas características, por exemplo, é marrom com manchas brancas. Depois de muito, muito tempo, ela vai continuar sendo marrom com manchas brancas. É a corrente do fixismo, ou seja, do jeito que veio, vai continuar sendo assim com o passar do tempo. Ao contrário do evolucionismo, que uma borboleta que a gente tem aqui no início,
marrom escura e marrom clara, com o passar do tempo, ela pode ir mudando essas características, né, de acordo com adaptações. Então, o criacionismo está totalmente ligado à ideia do fixismo, em que as espécies não evoluem e que um ser sobrenatural, Deus, criou todas as coisas e que permanecem assim, ok? Essa próxima teoria é de dois caras chamados de Oparin e Haldane, e essa teoria fala de evolução química. Bom, para Oparin e Haldane, na época existia uma terra primitiva em que existia muita atividade vulcânica. Então aqui a gente consegue ver na imagem vários vulcões emitindo vários gases, e aqui a gente consegue ver alguns, né? A gente tem o metano, a gente tem amônia, vapor d'água, hidrogênio, e alguns cientistas falam que existia uma pequena quantidade de CO2 na atmosfera. E aí, pessoal, de acordo com essa teoria de Oparin e Haldane, não existia camada de ozônio nesse período, ou seja, os raios ultravioletas conseguiam atingir a Terra de uma forma muito mais fácil, vamos dizer assim. As temperaturas eram elevadas, era um ambiente muito, muito quente e tinham muitas descargas elétricas e chuvas. E aí, o que que acontecia nesse caso? Como existiam muitas descargas elétricas e chuvas, isso tudo pegava esses elementos que estavam na atmosfera, esses gases, e essas chuvas conseguiam levar esses elementos para o mar. Esse mar era um mar primitivo. E aí, quando esses elementos caíam nesse mar, esses elementos se juntavam. Então, coloquei aqui, ó, elementos se juntam no mar, formando uma sopa, uma espécie de sopa primitiva, que eles chamavam. E aí, esses elementos se juntavam e formavam moléculas orgânicas, como proteínas, por exemplo. E aí, essas moléculas orgânicas formavam coacervados. O que que é um coacervado? São proteínas rodeadas por moléculas de água. A gente chama isso de um coacervado. Aí você me pergunta, mas isso aí pode ser uma célula? Não, na verdade não. De acordo com a teoria de Oparin e Haldane, esse coacervado só poderia dar origem ao primeiro ser vivo se esse coacervado se juntasse com um ácido nucleico, um RNA, por exemplo. E aí esse primeiro ser vivo poderia surgir. Então, essa aqui é a teoria de Oparin e Haldane, ela é muito importante, em que eles falavam da situação da Terra primitiva, ok? Nesse slide eu estou mostrando para vocês que um outro cara chamado de Miller, ele tentou representar a terra primitiva que o Oparin e o Haldane falavam. Então ele fez um experimento para tentar representar essa terra primitiva. Então ele colocou aqui uma água fervendo para representar o vapor d'água, colocou os gases que são o metano, a amônia, o hidrogênio e a água, né, o vapor d'água, junto com descargas elétricas, ou seja, ele tentou representar o que o Oparin e o Haldane diziam sobre a Terra primitiva. Ele tentou representar tudo. E ele realmente conseguiu comprovar que era possível que moléculas inorgânicas formassem moléculas orgânicas, como, por exemplo, aminoácido. Então, a hipótese de Oparin e Haldane realmente foi muito boa e o Miller conseguiu provar através de um experimento. Aqui nesse slide está falando sobre a nutrição dos primeiros seres vivos, de onde que eles arrumavam seu alimento. Então a gente tem duas hipóteses: a hipótese heterotrófica,
em que dizia que o primeiro ser vivo era um fermentador, então ele fazia fermentação. E como que funciona essa fermentação? A partir de uma molécula orgânica, aqui a gente tem a glicose, fazia o processo de fermentação, só que nesse caso, pessoal, esse processo de fermentação aqui, que nesse caso é alcoólica, a gente tem a produção de CO2. Então, nesse caso, a fermentação produzia CO2. E qual é a consequência? Se a gente tem uma quantidade aumentada de CO2 na atmosfera, isso vai possibilitar que seres que vão utilizar esse CO2 existam, como, por exemplo, seres que fazem fotossíntese. Porque para fazer a fotossíntese, a gente precisa de CO2. Então, por isso que no caso dessa teoria, é importante que o organismo, que o primeiro ser vivo seja fermentador, que faça fermentação, porque através da fermentação a gente vai ter o aumento da quantidade de CO2, e aí como tem bastante CO2 na atmosfera, os seres que fazem fotossíntese podem surgir, e aí o processo de fotossíntese acontece. Com o processo de fotossíntese, usando o CO2, depois desse processo a gente vai ter liberação de oxigênio. E como a quantidade de oxigênio vai aumentar por causa da fotossíntese, isso vai possibilitar que os seres que façam respiração existam, né? Porque afinal de contas, a respiração aeróbia precisa de oxigênio. E de onde que vai vir esse oxigênio? Do processo de fotossíntese. Então, resumindo aqui, a hipótese heterotrófica dizia que o primeiro ser vivo era um fermentador. Então, esse processo de fermentação, através da glicose, vai originar muito CO2. Esse CO2 pode ser utilizado por seres que fazem fotossíntese, e a fotossíntese, como consequência, vai produzir oxigênio, e esse oxigênio vai ser útil para os seres que fazem respiração celular ou respiração aeróbia. A segunda hipótese é a hipótese autotrófica, em que o ser vivo ele produz o seu próprio alimento, só que nesse caso ele produz o próprio alimento não é através de fotossíntese, é através da quimiossíntese. Então, nessa hipótese aqui, na hipótese autotrófica, uma bactéria que faz quimiossíntese vai produzir a sua própria energia. E aí, depois disso, os seres fermentadores podem surgir. Então, cuidado nesse ponto aqui. Na hipótese heterotrófica, o primeiro ser vivo foi um fermentador, que faz fermentação. Na hipótese autotrófica, é um ser que faz quimiossíntese. E a partir dessa quimiossíntese, os seres fermentadores vão surgir e depois a fotossíntese e assim por diante. Percebam que, olha a ordem dos processos aqui. Por exemplo, na hipótese heterotrófica, a gente tem primeiro a fermentação, depois fotossíntese e depois respiração. Agora, olhem para a hipótese autotrófica. Primeiro a gente tem a quimiossíntese, aí depois é a mesma coisa, ó, reparem. Fermentação, fotossíntese e respiração. Então, cuidado com isso. Aqui a gente tem um resumo dessas hipóteses. Hipótese heterotrófica lembra do ser vivo que faz fermentação. O ser vivo faz essa fermentação e aí vai possibilitar os seres que fazem fotossíntese, e esses seres que fazem fotossíntese vão possibilitar os seres que fazem respiração. Agora eu vou perguntar para ver se vocês entenderam. Com a fermentação, o que começa a aumentar na atmosfera, nesse caso? Com a fermentação aumenta o CO2, então a quantidade de CO2 começa a aumentar. Se a quantidade de CO2 começa a aumentar, quem é que pode usar esse CO2 para fazer fotossíntese? Os seres que precisam desse CO2. E aí essa fotossíntese vai usar o CO2 da fermentação. E aí qual é a consequência da fotossíntese? No final do processo,
a fotossíntese produz oxigênio. E aí, como a quantidade de oxigênio começa a aumentar, isso vai possibilitar os seres que fazem respiração, que vão fazer respiração celular. Na hipótese autotrófica, o primeiro ser, ele faz quimiossíntese, produz energia e aí possibilita todos os outros processos, ok? Aqui nós temos a teoria endossimbiótica, em que essa teoria diz que as mitocôndrias e os cloroplastos, que hoje a gente diz, né, que a gente diz que são organelas, essa teoria diz que essas organelas no passado eram bactérias. Então, como que funcionava? Uma célula ancestral que fazia fermentação, essa célula produzia uma baixa quantidade de energia, porque fazia fermentação. E aí, depois de um tempo, ela incorporou, entre aspas, uma bactéria. Só que, na verdade, é uma mitocôndria. Essa célula fermentadora incorporou essa bactéria e aí depois de um tempo, ao invés de essa bactéria, né, que na verdade é a mitocôndria, ao invés ela ser digerida pela célula, ela não foi digerida. Então é como se fosse um mutualismo. É um lado positivo para os dois. Então, essa hipótese aqui originou a célula heterotrófica. Ou seja, resumindo esse processo, uma célula que fazia fermentação incorporou a mitocôndria, que era, entre aspas, uma bactéria, né? Incorporou a mitocôndria, e aí depois, ao invés de ela fazer fermentação, ela começou a fazer respiração celular. Por quê? Porque a mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular. Então, isso foi bom para a célula, porque antes ela fazia fermentação, que gerava 2 ATPs, e depois que ela incorporou a mitocôndria, que era uma bactéria, depois que ela fez isso, a célula conseguiu produzir mais de 30 ATPs. Então foi muito bom para a célula. Só que tem um outro caminho aqui também. Quando essa célula que já incorporou a mitocôndria, se ela incorporar, entre aspas, um outro tipo de bactéria, só que essa bactéria verdinha aqui, ela, vamos supor que ela faça fotossíntese. E aí essa célula incorporou essa bactéria que faz fotossíntese, só que não digeriu. Depois de um tempo, elas conseguiram viver juntas. Então, aqui a gente tem, nessa célula de cima, nós temos a mitocôndria e o cloroplasto, ou seja, a gente tem uma célula autotrófica que produz o seu próprio alimento. Mas por que que essa célula produz o próprio alimento? Por causa do cloroplasto, dessa organela verdinha aqui, que, de acordo com essa teoria, era uma bactéria também. Então, aqui na parte de cima a gente tem célula com a mitocôndria, incorpora também o cloroplasto e aí passa a fazer fotossíntese. Enquanto nessa de baixo, a célula só incorporou a mitocôndria e se tornou uma célula heterotrófica. Então, de acordo com essa teoria endossimbiótica, mitocôndria e cloroplasto, elas eram bactérias no passado que foram engolidas por uma célula que fazia fermentação. E aí, depois de um tempo, a gente conseguiu separar esses dois tipos de células, ok? Aqui eu coloquei para vocês um mapa mental para resumir todas as teorias que a gente viu. Vamos falar rápido de cada uma delas. Criacionismo, Deus criou todas as coisas e as espécies não evoluíam, né? Continuam com as mesmas características e não mudam. Panspermia, a vida veio de outro planeta. A biogênese, a vida surge de matéria inanimada. Só lembrando que aqui eles falavam também de um princípio ativo, de uma força vital que era o ar. O experimento de Red, você vai lembrar daqueles pedaços de carne nos potes.
Vamos lá, experimento de Pasteur. Ele fez aquele experimento do pescoço de cisne, lembra da gotícula de água, né, que permitia a entrada de ar, mas não permitia a entrada do micro-organismo. Biogênese, que um ser vivo surge de outro ser vivo. Oparin lembra da Terra primitiva, que a gente tem lá os gases e tem a formação do coacervado. E as teorias do primeiro ser vivo, que a gente tem as hipóteses do ser vivo heterotrófico, do autotrófico, e tem o experimento de Miller, com a demonstração da Terra primitiva de Oparin e Haldane. Então, isso aqui é só um resuminho de tudo que a gente já viu. E aqui a gente vai fazer duas questões para ver se a gente está bem no conteúdo. Primeira questão: em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, ou seja, do nada, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que o que esses dois defendiam? Resposta: o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente, ou seja, o Red fez aquele experimento lá dos pedaços de carne e o Pasteur fez o experimento do pescoço de cisne. Os dois falavam da teoria da biogênese, que o ser vivo vem de outro pré-existente. Próxima questão: o experimento, utilizando-se de frascos de vidro com formato de pescoço de cisne, contendo um caldo nutritivo e submetido primeiramente ao isolamento e posteriormente à exposição ao ar, conforme figura abaixo, foi usado para se provar o quê? Aí está perguntando o autor e o nome da teoria. Para quem assistiu a aula e acompanhou, a resposta: Louis Pasteur, ele tentava provar a teoria da biogênese. Aí tem gente que pensa: nossa, professora, essa questão falar do pescoço de cisne eu achei bastante fácil. Bom, na verdade, gente, não é que é fácil, é que vocês aproveitaram a aula e prestaram atenção. Então, para quem estuda, faz tudo certinho, não tem tanta dificuldade assim, tá bom? E aqui a gente encerra a nossa aula. Estudem bastante, qualquer dúvida me procurem e até a próxima.